Welcome back. We are joined today by Peter Schiff, the CEO of Bem-vindo de Euro-Pacific volta. Asset Management. Hoje estamos recebendo host Peter of the Schiff, very popular CEO da The Euro-Pacific Peter Schiff Asset Show Management podcast. e apresentador do So, popular I will leave podcast a link in The the Peter Schiff description, Show. and, Vou deixar um also, link na for descrição, his assim como um business, para o site da and, empresa dele. thank you for Obrigado por coming estar on. aqui. You Você ficou initially muito became famoso very inicialmente famous por for prever o predicting colapso da the bolha crash of the imobiliária, housing algo que fez lá em bubble. However, you did 2006. it all the way Lembro back que in na época, 2006 muitos already, zombaram and disso, I já que o remember mercado back then it imobiliário was era met considerado with seguro. mockery by E em many as the 2012, se não me housing engano, market was você supposed previu que o well ouro considered safe. ultrapassaria os 5 And in mil dólares. 2012, Previsão I também think you also made a ridicularizada por prediction that alguns. gold would go over Antes de, claro, $5,000, na semana but passada, also o ouro got realmente some ultrapassar before. os 5 mil, Of course, embora now tenha last recuado week it pouco did cross depois. into 5,000. É importante It's right now notar que em slightly jumping 2012, down, o ouro estava em but torno de 1.600 dólares. it's important to Então note você não back in tem uma bola de 2012, I think cristal, gold was mas about claramente entende 1,600. muito So, bem o mercado. you know, Mas don't get agora too você está crystal dizendo que estamos ball, but caminhando para uma obviously grande you're crise reading econômica. the market quite well. Como acha que isso And vai se but desenrolar em you're saying that we're comparação com heading into a huge 2008? economic crisis now. How do you think this will play out compared to 2008? Well, first of all, when I made that prediction back then, Bem, I didn't think it antes would de take this tudo, long quando to fiz go aquela get previsão na 4,000. época, não achei que levaria tanto tempo para o ouro chegar a 5 mil. Achei que isso teria acontecido mais cedo, então foi um pouco prematuro. Mas neste momento, acho que o ouro vai muito além de 5 mil dólares. Isso porque, entre aquele momento e agora, os problemas que me levaram a acreditar que teríamos ouro a 5 mil dólares ficaram muito maiores. Conseguimos empurrar o problema com a barriga por mais de uma década, mas ao fazer isso, todos os problemas pioraram muito. Então, infelizmente, agora acho que teremos uma crise econômica muito maior. Acredito que teremos uma crise do dólar e da dívida soberana, e acho que o ouro é praticamente um sinal de alerta de que isso vai acontecer. Você sabe, lá em 2007, quando o mercado de hipotecas subprime estourou, isso era algo que eu vinha prevendo há anos, e eu sabia que seria parte de uma crise financeira mais ampla. Então, quando isso aconteceu, fiquei ainda mais convencido de que a crise financeira estava prestes a ocorrer, e comecei a alertar sobre isso. Mas a maioria das pessoas acreditava que o que aconteceu com o subprime foi um evento isolado que estava restrito ao subprime. Eu sabia que não era o caso. Acho que o que estamos vendo agora no mercado de ouro é um alerta semelhante, e que também está sendo ignorado. A crise que está por vir será muito pior do que a que tivemos naquela época. Não se trata apenas de uma crise hipotecária, estamos falando de dívida soberana. São os títulos do Tesouro do governo dos Estados Unidos que estão sendo colocados em dúvida, assim como o valor da nossa moeda. Bem, lá em 2008, acho que a dívida era de 9 ou 10 trilhões. Agora está em 38,5. Então, muita coisa na situação, grande parte dela está pior. Mas, pelo menos em 2008, não havia tantas boas alternativas. Quaisquer que fossem as falhas do dólar americano, ele ainda era a camisa mais limpa do cesto, como diziam, e as pessoas tendiam a correr para os títulos dos Estados Unidos. Mas o que você acha que está acontecendo agora com o mercado de títulos e o dólar americano? Você acha que ele vai ser menos um porto seguro em comparação com o que era em 2008? Sim, quero dizer, acho que o mundo está tentando se afastar do dólar americano. Isso é bem claro, com os bancos centrais estrangeiros sendo grandes compradores de dólares. Acho que os Estados Unidos alienaram muitos países e criaram uma situação em que esses países têm um incentivo adicional para se afastar do dólar como moeda de reserva. Então, acredito que eles estão acelerando esse movimento. E acho que o ouro vai se tornar o principal ativo de reserva para substituir o dólar e os títulos do Tesouro Americano nas reservas dos bancos centrais estrangeiros. Acho que o mundo vai se afastar dos Estados Unidos. E isso vai ser um grande problema, porque agora os Estados Unidos dependem do mundo. O mundo nos fornece os bens que não produzimos e nos empresta o dinheiro que não economizamos. Sem o mundo fazendo isso, a economia americana não funciona. Essa anomalia emergente o mundo
propping it up. Do you think the upcoming economic Você crisis, acha que a though, próxima crise econômica vai desencadear outra bolha housing imobiliária? bubble, 'cause I saw Porque eu vi que o Trump, Trump estava he was defendendo o arguing aumento for dos preços das driving casas house para tornar prices os up, proprietários not mais making ricos. homeowners wealthy. O que você acha desse tipo de criação de So, I guess, riqueza, what do you make se é of que se this pode sort of, chamar assim? wealth E creation, como isso poderia case, impactar a estabilidade do mercado how imobiliário? can this impact the stability of the housing market? Well, it's not true wealth. If you're Bem, talking isso não é about riqueza de overpriced verdade. homes that nobody Se can você está sell falando de casas because nobody can afford superfaturadas to que buy ninguém them, consegue the homes vender are not porque worth ninguém pode what pagar por people elas, pretend they're então worth. essas casas não valem o Real que as estate is pessoas only fingem worth, que valem. what the O market valor de um will bear. imóvel é People apenas o can't que o afford mercado to buy the suporta. properties, the Se as property pessoas não prices conseguem have to comprar come as down. propriedades, os preços And precisam I think it's cair. interesting that Donald Trump's Acho interessante que o goal is to objetivo not de only Donald Trump não sustain a seja housing apenas bubble, sustentar uma bolha but to make the imobiliária, bubble mas bigger, torná-la ainda maior, just so people só can para que as pessoas possam pretend that they're fingir richer que than são they mais really ricas are do que realmente by são owning, por possuírem, sabe, homes that they casas que não can't sell. conseguem vender. But, Mas the veja, only way a única maneira de that Trump Trump conseguir can do isso this é is to criando create inflação. inflation. Embora ele também prometa acabar com a Although he's inflação, also ou afirme que promising já to fez get isso. rid of inflation, or A única he's forma de claiming he's evitar already que os done preços that. das casas And caiam the only é com way to muito keep mais home inflação. prices from falling is with a lot more inflation. What are the real inflation levels now, though? Mas quais são os níveis reais de inflação agora, afinal? Porque se você olhar para a educação, saúde, todas essas coisas, os preços e, claro, a comida também, tudo está aumentando. E isso não é apenas um problema americano, aliás. Em toda a Europa, os níveis de inflação também estão começando a parecer bem preocupantes. Então, como você avalia os níveis de inflação neste momento? How do you assess the inflation levels now? Well, I think inflation is a big problem. Bem, quero dizer, acho que a inflação é um grande problema, sabe? Porque lembre-se, inflação é a expansão da oferta de dinheiro e do crédito. E veja, ainda estamos passando por uma grande expansão. A oferta de dinheiro está crescendo. O governo está tentando oferecer mais crédito. E tudo isso é inflação. No fim das contas, isso vai fazer os preços subirem muito mais. Acho que quando o dólar realmente começar a enfraquecer, e recentemente atingimos novas mínimas de 4 anos no índice do dólar, e o dólar americano atingiu um recorde histórico de baixa em relação ao franco suíço, veremos uma desvalorização substancial do dólar americano nos próximos anos. E tudo isso, é claro, vai resultar em preços ao consumidor muito mais altos aqui nos Estados Unidos. Do you have any timeline? Você tem algum cronograma em mente para a crise econômica que agora se aproxima? Conversei recentemente com Jim Rogers e ele está muito relutante em fazer qualquer previsão sobre o momento. Mas ele diz que sabe que ela virá, só não tem certeza de quando. Então, como devemos esperar que essa crise financeira se desenrole? Quero dizer, 2008 ainda é um bom modelo de como isso pode se desenrolar. To follow in terms of how it might unravel? No, I think it's going to be very different than 2008 because again. Não, acho que vai ser muito diferente de 2008, porque novamente 2008 foi sobre crédito privado, foi sobre crédito hipotecário. O governo dos Estados Unidos conseguiu resgatar todo mundo substituindo pelo seu próprio crédito. Mas desta vez é muito diferente. Agora, o governo dos Estados Unidos será realmente o epicentro da crise. O problema é que houve uma perda de confiança na capacidade dos Estados Unidos de pagar honestamente sua dívida e controlar os déficits e a inflação. Então é muito diferente. Não há como o governo dos Estados Unidos se resgatar. There's no way for the US government to bail itself out. And during the financial crisis, durante a crise financeira, o dólar se fortaleceu. Quando entramos naquela crise, o dólar estava em uma baixa de vários anos e, na verdade, ficou mais forte durante a crise, o que ajudou a mitigar os danos. Mas desta vez, acho que o dólar estará no epicentro da crise. O dólar vai despencar e isso vai agravar os problemas, porque vai impulsionar taxas de juros mais altas e preços ao consumidor mais elevados. Portanto, teremos uma recessão econômica prolongada. Mavel authorities grisados neerspallet en undervoort, needspoortepjots, noemmoed. And it could be very high interest rates. Mas se as pessoas estão fugindo do dólar,
para onde elas vão? É só para metais ou criptomoedas? Well, I don't think much of it will go into crypto. Bem, não acho que muito disso vá para as criptomoedas. Acho que boa parte simplesmente voltará para as moedas locais ou para moedas mais fortes, e depois para o ouro. Sabe, acho que os bancos centrais terão mais probabilidade de manter ouro como reserva. Mas, no geral, as pessoas simplesmente não vão querer manter dólares americanos. Não é que você precise investir em outra coisa, você apenas não mantém dólares. It's not like you have to get into anything, you just don't hold dollars. Well, in the dollar crisis, what exactly Bem, em uma crise do dólar, como exatamente isso seria? Estamos falando de hiperinflação. Quero dizer, é difícil imaginar porque os Estados Unidos têm sido o centro financeiro e econômico do mundo por tanto tempo. Hiperinflação, ou um colapso da moeda, em um país como os Estados Unidos, é muito difícil, acho, comparar com qualquer coisa que já tenhamos visto antes. É. Yeah. Well, I mean, nothing lasts forever. Nada dura para sempre. Temos uma quantidade enorme de dívida nos Estados Unidos e você sabe, uma crise era praticamente inevitável. Agora, ouça isso. Powell disse em sua coletiva de imprensa mais recente que nossa dívida está em uma trajetória insustentável, mas que o nível da dívida não é insustentável. E eu acho que ele está errado. Acho que o nível é insustentável, e vamos descobrir isso. O motivo pelo qual eles precisam manter as taxas de juros tão baixas é que, se as taxas de juros se normalizassem, não poderíamos arcar com o serviço da dívida, muito menos pagá-la. Mas você sabe, se acabarmos tendo uma hiperinflação em um cenário ao estilo da República de Weimar, não sei se vai chegar a esse ponto. It could, but I think there's going to be a considerable Pode ser. devaluation of the Mas dollar. acho que haverá uma desvalorização considerável do dólar. E isso significa que os preços nos Estados Unidos vão subir substancialmente, muito mais do que vimos nos últimos anos. Consigo imaginar o nível geral de preços nos Estados Unidos dobrando ou até triplicando. E isso resultaria em uma queda muito significativa no padrão de vida dos americanos, mas também significaria um aumento no padrão de vida dos não-americanos. Porque, à medida que tudo ficasse mais caro aqui, ficaria mais barato em outros lugares. Então, muito. E horror. The world has a lot to gain from this. So where do you think the good money is going? Então, para onde você acha que o bom dinheiro está indo? Quero dizer, se há muito dinheiro nos Estados Unidos e ao redor do mundo, onde você acha que ele seria investido? Porque, por décadas, muito dinheiro foi simplesmente reinvestido nos Estados Unidos. Se todo esse dinheiro começar a ir para outro lugar por falta de confiança, ou como você disse, onde as pessoas colocariam seu dinheiro então? Where do people put their money then? Yeah, well, I think, money is gonna. É bem, eu acho que sabe, o dinheiro vai começar a sair dos ativos denominados em dólar, ações e títulos dos Estados Unidos. E sabe, as pessoas vão trazer seu dinheiro de volta para casa e investir localmente, ou em outros países, só não nos Estados Unidos. Isso já pode ser observado. No ano passado, os retornos das ações estrangeiras superaram bastante os retornos nos Estados Unidos, e o mesmo está acontecendo neste ano. Então, acho que essa tendência já começou e vai continuar por muitos anos, à medida que boa parte do capital que entrou nos Estados Unidos acabe saindo do país. Vejo que por causa de parte da turbulência política, até alguns países aliados, como a Alemanha, estão agora considerando repatriar seu ouro porque querem garantir que ele esteja seguro. Mas nesse uso mais amplo e agressivo de políticas econômicas, especialmente de coerção econômica, como isso entra em jogo? E então, especialmente com as tarifas de Trump, porque, para ser honesto, eu inicialmente pensei que elas seriam usadas de forma mais cautelosa, como parte de alguma política industrial voltada a setores específicos para desenvolver competitividade internacional ou algum tipo de maturidade industrial. Mas, em vez disso, as últimas ameaças, acho eu, foram contra países da Europa que se opuseram aos Estados Unidos adquirirem a Groenlândia e que também enfrentariam tarifas. Então, novamente, não é o tipo de uso que eu esperava.
Mas como isso se relaciona, eu imagino, com o enfraquecimento ou desencadeamento de uma crise do dólar ou de uma crise da dívida? Triggering a dollar crisis or a debt crisis. Sim, acho que tudo isso está contribuindo para o problema. Quero dizer, certamente as ameaças de tomar a Groenlândia foram um verdadeiro alerta para os riscos que o mundo enfrenta ao continuar financiando as operações militares dos Estados Unidos. Sem o mundo nos emprestando dinheiro, não poderíamos bancar o exército que temos. E o fato de termos ameaçado invadir um país pacífico simplesmente porque queríamos seu território, porque achávamos que ele era de alguma forma estratégico para os Estados Unidos, mostra realmente até onde isso chegou. Acho que, foi um enorme erro por parte do Trump, assim como as tarifas. Porque, veja, Donald Trump está demonizando o mundo inteiro, afirmando que o mundo está explorando os Estados Unidos, se aproveitando do país, quando na verdade é o contrário. É verdade, e as tarifas que ele está impondo são, claro, sobre os próprios americanos. Mas isso é algo que causa perturbação no comércio global. É prejudicial para as empresas que operam em outros países, que torna seus produtos menos acessíveis aos americanos ao aumentar os preços. E isso mostra que os Estados Unidos são um parceiro comercial pouco confiável e que o país não deveria ter a moeda de reserva mundial. A única razão pela qual temos esses enormes déficits comerciais é porque temos a moeda de reserva. Quero dizer, esse é meio que o acordo, porque a única maneira de se obter dólares é tendo um superávit com os Estados Unidos. Mas isso beneficia os Estados Unidos, porque não precisamos produzir todas essas coisas. Podemos consumi-las sem fazer o trabalho árduo de produzi-las. Além disso, podemos tomar muito dinheiro emprestado sem precisar economizar. Então, ficamos com a melhor parte do acordo. E acho que estamos prestes a perder esse privilégio. Acho que o mundo finalmente reconhece que essa relação não é vantajosa para o resto do mundo e que é hora de seguir em frente. E como você vê ao longo do tempo quando há tanta interferência nos mercados? É razoável esperar que os mercados fiquem distorcidos. Quer dizer, continuamos chamando isso de keynesianismo. Mas mesmo Keynes, acho que não teria esperado ou aprovado isso. O tipo de políticas que estamos vendo hoje, especialmente em relação a manter as taxas de juros artificialmente baixas e, alimentar todas essas bolhas de ativos. Quer dizer, até o Keynes, eu não sou keynesiano de forma alguma, mas até o Keynes acreditava que se devia ter déficits durante uma recessão ou tempos difíceis e superávites durante os bons tempos, certo? Assim, você pagaria a dívida acumulada nos períodos ruins. Ele nunca defendeu uma dívida perpétua. Então, nem mesmo temos mais políticas keynesianas. Temos algo ainda pior. E quanto a outras distorções na economia? Costuma-se apontar que o nosso PIB é medido de uma forma muito ruim. O exemplo britânico acho interessante. Em 2014, o Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido começou a incluir prostituição e drogas ilegais na medição do PIB. Imagino que, para ser justo, eles devem medir toda a atividade de mercado, mas sempre existe esse incentivo para fazer a economia parecer maior do que realmente é. Para, suponho, mera a confiança. Eu nunca achei que o PIB fosse a melhor medida de uma economia, porque há muita coisa incluída nele. Despesas jurídicas fazem parte do PIB, mas a maioria das pessoas preferiria não ter contas de advogados. Quando há um desastre, como um furacão que destrói casas, isso aumenta o PIB, mas nós preferiríamos não ter um furacão destruindo nossos lares. O mesmo vale para os gastos médicos. A maioria das pessoas preferiria não precisar ir ao médico. Se eu tiver que gastar muito dinheiro com saúde, eu preferiria simplesmente estar saudável e não ter contas médicas. Então há muitas coisas assim.
Quero dizer, digamos que haja muito crime e agora você precisa gastar dinheiro com alarmes contra roubo e cercas. Eu preferiria ter uma comunidade segura onde não precisasse gastar esse dinheiro. Então você está medindo muitas coisas que as pessoas prefeririam não fazer. E há também muitas coisas como o lazer, que nem sequer contam no PIB. Se eu tenho muito tempo livre, algo que a maioria das pessoas valoriza, não há nada no PIB que meça isso. Então sim, ele realmente não mostra o padrão de vida que uma sociedade tem porque você mede o PIB. Mas é isso que todo mundo usa. Não haveria agora uma pressão crescente nos Estados Unidos para restaurar um pouco de responsabilidade fiscal? Porque, do ponto de vista prático, se você está gastando mais com o serviço da dívida do que com todo o orçamento militar, isso está se tornando um verdadeiro problema de segurança nacional. Como está o clima nos Estados Unidos agora? Há algum movimento para começar a reduzir os níveis de endividamento? Ou esse navio já zarpou? Has that ship sailed? No, I mean none whatsoever. I mean, if you remember, Não, quero dizer, absolutamente nenhum. Se você se lembra, durante a campanha presidencial mais recente, houve muita conversa sobre cortar os gastos do governo e reduzir a dívida. Elon Musk iria liderar o Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, e inicialmente ele foi a Washington com a intenção de cortar gastos, mas acabou sendo expulso da cidade. Então não há nenhum interesse no Partido Republicano em reduzir os gastos do governo. Acho que isso é uma grande parte do problema agora, porque nossos credores estão finalmente percebendo que nunca haverá nenhum tipo de redução do déficit nos Estados Unidos, que, enquanto o mundo estiver disposto a nos emprestar dinheiro, continuaremos pegando emprestado. Portanto, a verdadeira solução é o mundo parar de emprestar, parar de comprar nossos títulos do Tesouro e, na verdade, começar a vender os títulos que já possuem. E acho que é isso que vai acontecer. Acho que isso já está acontecendo. Sim, essa era a minha pergunta. Até que ponto isso está acontecendo? Eu sei que a China e a Rússia começaram a reduzir muitos de seus investimentos, mas isso foi meio que por necessidade, porque a competição política e de segurança está se intensificando. Mas e os japoneses, os europeus? Você também os vê reduzindo seus investimentos em títulos do Tesouro dos Estados Unidos? Acho que sim. Quero dizer, o Japão está em uma situação particularmente difícil agora, com o aumento dos rendimentos e o volume da dívida pública japonesa em circulação. Uma das coisas que o Japão poderia fazer para aliviar esse problema seria quitar uma parte substancial de sua dívida. E a única maneira real de fazer isso seria liquidar os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Eles são os maiores detentores de títulos do Tesouro americano. Mas, se venderem esses títulos, poderiam pagar sua própria dívida e reduzir o montante que devem. Acho que isso representa um risco real para os Estados Unidos se os japoneses fizerem isso, porque seria ótimo para o Japão, mas ruim para os Estados Unidos, já que colocaria uma pressão significativa para cima nas taxas de juros aqui. Significant upward pressure on interest rates here. Bem, considerando que todas as suas outras previsões se concretizaram, se essa crise econômica realmente acontecer, ela se tornará uma grande crise do dólar. Como isso afetará o resto do mundo? Porque, novamente, os Estados Unidos não são uma ilha isolada. Houve muito investimento, muita dependência dos Estados Unidos. Algumas regiões são mais seguras que outras, ou como você está avaliando isso? Bem, novamente, acho que uma crise do dólar é ruim para os Estados Unidos. Não acho que seja ruim para o resto do mundo. Na verdade, acredito que seja um benefício líquido para o resto do mundo, porque quando o dólar cai, isso significa apenas que outras moedas sobem. Então o que acontece é um realinhamento do poder de compra. As coisas ficam mais caras na América, mas mais baratas em todos os outros lugares. Os americanos acabam consumindo menos, mas o resto do mundo consome mais. E isso é uma vitória para o resto do mundo. Sabe, todos competem.
Everybody competes. There's only a certain amount of goods that are Sabe, produced every há year. apenas uma certa quantidade de bens produzidos a cada ano, e eles são distribuídos com base em quem pode pagar mais. Os americanos têm estado em vantagem por causa da nossa moeda. É a taxa de câmbio que nos permite oferecer mais do que outras pessoas pelos bens que todos desejam. Mas se o dólar cair substancialmente e outras moedas subirem, o que acontece é que os americanos são superados nas ofertas, e pessoas de outros países passam a desfrutar de produtos que talvez não pudessem pagar antes. Enquanto isso, os americanos terão acesso a esses produtos porque não podemos mais arcar com eles. Certo? No longer have access to those products because we can't afford them, right? So I see it as a win. Então eu vejo isso como uma vitória, especialmente porque, quero dizer, os Estados Unidos absorveram muito capital. Muitas economias ao redor do mundo foram investidas nos Estados Unidos. Agora, na medida em que o mundo pare de fazer isso, onde eles vão investir suas economias? Bem, eles vão investir em seus próprios países. Então acho que o resto do mundo verá um aumento no capital de investimento, o que só pode beneficiar o restante do mundo. Os Estados Unidos são os perdedores, porque de repente não temos mais esses investimentos, porque não temos poupança. Sabe, os americanos simplesmente gastam tudo, nós dependemos do resto do mundo para fazer toda a poupança. Minha última pergunta é: você tem alguma previsão para 2026? Ou pelo menos algo que leve até 2026? Para as eleições? Ou, não, de modo geral, para a economia e também para a eleição? Bem, acho que a economia vai piorar ao longo do ano. Acho que a economia já está bem fraca. Esses relatos de uma economia forte, eu não acho que sejam precisos. Acho que os números do PIB foram distorcidos pelo enorme investimento em IA e pela expansão da IA. Mas também foi acumulada muita dívida. O que você sabe, eles não consideram, certo? Se você impulsiona o PIB assumindo muita dívida, eles não olham para o quanto de dívida você acumulou, só olham para os números. Mas acho que por baixo da superfície as coisas estão difíceis. Acho que o custo de vida continua subindo. Things are difficult. I think the cost of living continues to rise. I think, the job market continues to be very soft. Acho que o mercado de trabalho continua muito fraco e cada vez mais americanos estão tendo dificuldade para chegar ao fim do mês. Acho que esses problemas vão piorar ao longo do ano e é por isso que acredito que os republicanos vão perder, provavelmente a Câmara, mas talvez também o Senado, nas eleições de meio de mandato ainda este ano. Certo. Bem, obrigado. E onde as pessoas podem te encontrar, aliás? Sim. Bem, eu faço o meu próprio podcast 1 ou 2 vezes por semana, o The Peter Schiff Show, no schiffradio.com ou no meu canal do YouTube. Você pode me seguir nas redes sociais, eu posto bastante no Chicks, e também estou no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, em todas essas plataformas. Instagram and TikTok and all those. So you can look for me on all those platforms. Então vocês podem me procurar em todas essas plataformas. Mas acho que mais importante, as pessoas precisam estar preparadas para o que vai acontecer financeiramente nos Estados Unidos. As pessoas devem entrar em contato com meus representantes na Euro-Pacific Asset Management para conversar sobre maneiras de incorporar minhas estratégias de investimento em seus portfólios. Também tenho fundos mútuos que as pessoas podem comprar por conta própria. Elas podem encontrar informações sobre todos os fundos no site europa.com. Meus fundos mútuos e estratégias são especificamente projetados para se beneficiar dos eventos econômicos dos próximos anos. E também é importante que as pessoas comprem ouro e prata. Tivemos uma correção recentemente, o ouro chegou a quase 2.600 e agora caiu um pouco para abaixo de 2.000. A prata chegou a 31 e agora está novamente abaixo de 29. Acho que as pessoas deveriam aproveitar essa queda para comprar. Ainda temos um longo caminho de valorização nos metais preciosos. A Shift Gold é minha empresa. E eu recomendaria que todos fossem até lá e comprassem metais preciosos físicos, especialmente prata, enquanto ainda está disponível.
Já dá para perceber que os estoques estão baixos, e muitos dos produtos que normalmente mantemos em estoque já não estão mais disponíveis por causa da escassez de prata. Poderíamos adicionar seus livros a essa lista, porque eu realmente comecei a comprar ouro e prata depois que li seu livro pela primeira vez, há cerca de 20 anos. Meu livro mais recente, The Real Crash: America's Coming Bankruptcy, How to Save Yourself and Your Country, foi lançado em 2013. Mas eu sugeriria que as pessoas o lessem agora, porque ele é, na verdade, muito mais relevante hoje do que era naquela época. Os eventos que eu previa naquela época estão muito mais próximos de acontecer agora do que estavam naquele momento. Bem, vou deixar um link para isso também. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Certo. Cuide-se.